A telegrafia seria assim, como uma nota musical, né? Notas com sons diferentes. Existe hoje, as pessoas que operaram, o mais antigo que nós temos é o telégrafo inglês por fio, telégrafo de agulha, né? Tem pessoas ainda que estão vivas que operou esse telégrafo, mas, por outro lado, não operou a radiotelegrafia, que é via rádio. Não operou a telegrafia que foi por fita, não operou a telegrafia do tipo espanholete e outros meios. Então, segundo consta, sou eu, no Brasil, porque junta-se 6 telégrafos, né? O telégrafo inglês de agulha. Vocês vejam que o som, ó, tem um som, do outro lado tem outro som. Então, juntando os caracteres, forma-se a letra, e da letra forma-se a palavra. Em 1956 o aprendizado até 58, e 58 eu usei até 1965, na cidade de Presidente Prudente. Com ele, junto à ferrovia, foi que levou o progresso a nível mundial, porque a ferrovia levava o transporte e o telégrafo levava a comunicação. E assim que chegava a um determinado trecho, se formava uma nova comunidade, né? Todas as cidades, a maior parte das cidades foram formadas pela ferrovia. Uma das pessoas mais velozes que eu vi nesse telégrafo de agulha foi o João Carrasco Neto, pai do Valcir Carrasco, esse da Globo, que escreve as novelas. Ele transmitia 60 palavras no minuto, que era difícil acompanhar, era muito rápido. Um dos telegrafistas mais rápido que eu vi no telégrafo de agulha. Em 56, 57 que eu fiz o curso. Em 58 já fui nomeado telegrafista com 14 anos e meio na ferrovia, na saudosa Estrada de Ferro Sorocabana. Acho que na época o mais novo, né? 1958, agosto de 1958. Eu fiz em Botucatu o curso e depois, na hora da nomeação, eu fui para suprir as vagas que tinha em Prudente. Esse é um telégrafo por luz. O ponto e traço, o ponto é uma intensidade menor e o traço é uma acentuação mais demorada da luz acesa. Foi utilizada muito pela Marinha, a nível mundial, principalmente para socorros, né, entre navios, em alto mar, e funcionava muito assim durante a noite, né? Se eu vou transmitir uma letra A, que é um pontinho, um traço, seria um flash rápido de luz e outro mais demorado. Um pontinho, um traço, uma pequena e uma grande. Letra A. E Prudente fiquei até 1965, quando eu vim para São Paulo. Às vezes ia substituir em outras estações também, né? Piquirubi, tive no ramal de Dourados. E tive uma que foi Teodora Sampaio, né, em 1960, e foi na eleição para... Estavam construindo a ferrovia, para o pessoal da ferrovia poder votar. E foi o primeiro meio de telecomunicação de Teodora Sampaio, que não era nem município, né? Ali que me deu um alento muito grande de ser mais alguma coisa quando eu li um jornal, uma página de jornal velho que estava na estação, e dizia a matéria do jornal que o Getúlio, onde ele ia, ele levava um telegrafista de confiança dele. E ali me surgiu a ideia, eu falei, por que eu não vou ser um telegrafista de uma autoridade, né? Por que eu não vou ser um telegrafista mais importante? E com aquilo eu coloquei isso na ideia e depois de 10 anos eu consegui já ser telegrafista no Palácio do Governo, né? O governador lá no hotel, o Paulo Egídio Maluf, depois o governador Montoro.
Então esse é o telégrafo espanholete. O desenho é igual o de agulha, só que ao invés aqui de agulha tem um alto-falante. E ele tem um som musical. Quem sabe o de agulha não sabe esse. Quem sabe esse não sabe de agulha. Enfim, é difícil você encontrar uma pessoa que conheça todos os telégrafos, porque é uma variação de sons. Aí vocês vão me perguntar, por que você conheceu? É porque eu trabalhei em vários lugares e tinha lugar que tinha mais de 1, 2, 3 de forma diferente. Então, uma certa ocasião, eu estava em Caxambu e eu fui comprar um cartão postal e eu ouvi lá embaixo, ouvi um sinalzinho de relé. Aí eu falei, vocês têm telégrafo? Eu falei, tenho. Eu falei, posso entrar para ver? Aí me autorizaram, eu entrei e tinha duas pessoas, um ia lendo a fita e o outro ia escrevendo. Ponto e traço, o outro escrevia. Aí eles interromperam, eu falei, eu sou telegrafista, e por que você não recebe já direto, né? Ele falou, não, mas isso é impossível. Não, é possível sim. Eu falei, eu conheço. Não, mas não, o senhor consegue? Eu falei, consigo. Aí o outro começou a transmitir, recebi, né? Aí eles mandaram chamar as pessoas que estavam de folga para ver. Mas o que era? É que eu tinha o domínio pelo ouvido, né? Esse já é o telégrafo por fita, além de ele ter um som do relé, ele vai saindo impresso na fita o ponto e o traço. Uma letra A, ele dá um pontinho, escreve um pontinho e traço. Ele foi utilizado em muitas ferrovias também e foi utilizado no Departamento de Correios e Telégrafo. As notícias, elas chegavam ao Brasil por rádio teletipo, que é essa fita gomada. Elas chegavam cabo submarino, que era usado. Quando eu chegava aqui no Brasil, nós tínhamos várias agências de notícia. UPI, United Press Internacional, agência TASS, agência soviética e outras. Essas notícias eram recebidas do exterior por teletipo e depois retransmitidas por código Morse. O país todo. Quem quer receber, receba. Tá? É como você está ouvindo uma rádio de broadcast. E essas agências transmitiam várias vezes por dia. 5, 6 vezes por dia. Guerra do Vietnã. Então todas as sessões vinha o comportamento como estava a guerra naquele instante, né? Guerra Fria, né? Entre Rússia e Estados Unidos. Então a cada sessão você vinha. Então poderia destacar a Revolução de Cuba, né? Porque a todo momento você recebia essas notícias. Sem dizer da morte de Carlos Sherman, que foi um bandido condenado à morte nos Estados Unidos, mas ele conseguiu adiar por 5, 6 vezes a execução, né? E isso era quando chegava perto da data de execução, isso comoveu o mundo todo, né? Ninguém queria que ele fosse executado. Então ficava aquela empolgação, aquela expectativa no dia e na hora, né? Mas chegou um belo dia, ele foi executado mesmo, né? Mas a de maior importância mesmo foi de John Kennedy, né? Que a gente recebia e passava para o comando do jornal falado da rádio, né? Era um trabalho que a gente prestava para as rádios lá de Presidente Prudente. Eu recebia as notícias e entregavam para eles. Agora vamos falar sobre o telefone. É um telefone do 1920, 1930. Ele era ainda manivela. O que é a manivela? Quando eu girava essa manivela, eu mandava um impulso para a central de telefone na cidade, onde dava um toque e aparecia qual era o fio que estava chamando. Aí a telefonista puxava aquele fio e conectava no telefone que eu pedia. Nas horas de visita do presidente da República, a gente fazia a comunicação dos presidentes, do Médici, de João Figueiredo, Costa e Silva,
que foram presidente do governo militar, né? Quando eles vinham para cá, instalavam uma estação de rádio no hotel onde ele ficava hospedado, né? Para fazer a comunicação com avião, helicóptero e palácio. Operar com embarcações também. A gente fazia operação por todos os lugares onde eles se dirigiam, né? A gente acompanhava a comitiva também. E mais adiante eles criam um manipulador mais ágil, mais rápido, que é o Vibroprex, que é esse manipulador aqui. Então se foi aqui, ele dispara os pontos. Aqui eu precisava dar ponto assim, ó. E aqui. E do outro lado o traço. Você vê que ele é bem mais rápido, né? Você transmitia já o dobro de telegramas, não cansando como este aqui. O final da telegrafia, na minha vida profissional, foi no Palácio do Governo, em 1983, que a gente operava as comunicações em viagem do governador. A gente operava pelo código Morse, porque nós não tínhamos ainda em todos os lugares um telefone, nós não tínhamos celular. Um grupo Havana, em paralelo, a gente já vinha atendendo algumas pessoas, né? Em 1984, eu recebi uma solicitação de uma usina de açúcar para fazer um treinamento. E eu fui lá fazer essa palestra e gostaram. E iniciei no sucocoleiro e comecei a atender outras empresas também, não só na parte de treinamento, mas na parte de licenciamento de estações junto à Anatel. Quando eu estava no Palácio, eu já fazia alguma coisa disso aí. Eu lembro quando eu fui licenciar até uma estação do filho do Paulo Maluf. Foi criado um outro manipulador eletrônico que tanto de um lado como do outro ele dava os caracteres automaticamente. Desse lado, pontos. Desse lado, traços. Ficou mais ágil ainda. Este é o SSB, é um rádio que teve muito destaque, que revolucionou também a comunicação, a radiocomunicação a longa distância. Muitas empresas deixaram o código Morse e passaram a ter o SSB. Por quê? Porque você não precisava de um profissional que soubesse o código Morse. Esse aqui já operava, você chamava, digamos, a tua filial lá em Uberaba, atento filial Uberaba, matriz chamando. Aí a pessoa atendia do outro lado e você mandava suas mensagens e recebia suas mensagens. Aqui nós temos um rádio aeronáutico usado em aeronaves, aqui um rádio marítimo usado em navios e aqui de baixo um rádio para telefonia rural. É um rádio que poderia ser conectado a outro rádio na cidade que fosse acoplado nele uma linha telefônica. Por exemplo, você morava em Catanduva, você comprava uma linha telefônica, então este rádio era ligado à linha telefônica e na fazenda você tinha um outro. Quando você tirava o fone do gancho deste rádio aqui, já aparecia a linha telefônica lá na cidade. Aí você discava o número e ele, com a conexão em Catanduva, você tinha acesso a qualquer lugar do mundo. O interessante é que no ano 2000, 1999, 31 de dezembro, nós temos o bug do milênio. E no bug do milênio, uma empresa inglesa, um filial aqui em São Paulo, mandou que dotasse todas as empresas, todas as fábricas dela de radiotelegrafia, dizendo que é o único meio que não falharia no caso de acontecer alguma coisa com o bug do milênio. Então você veja que nós estamos desativando uma coisa, mas ao mesmo tempo fazendo uso daquela coisa porque ela merecia toda a confiabilidade, né? Bom, depois de termos visto tudo esses equipamentos, nós chegamos agora no Telex. Este já é um grande meio de comunicação na Europa, nos Estados Unidos, enfim, em todos os países desenvolvidos, né? A figura do Telex também revolucionou porque qualquer profissional poderia transmitir as mensagens, basta digitar aqui e para receber saía escrito nesse papel. Eu digitava o número do Telex daquela empresa,
A hora que completava a ligação, ele ligava, aí eu transmitia a mensagem. Foi um avanço muito grande, mas sua vida foi curta, não chegou a 2 décadas, porque logo em seguida veio a figura do fax. Em 1987 e 1988 surge o telex, já com memória. Ele não necessitava mais daquela fita denominada o tape. A própria memória armazenava as mensagens. Se eu precisasse tirar 10, 15, 20, 30 cópias, estava tudo memorizado. É só dar um comando e ele ia emitindo quantas vezes eu desejasse. Bom, depois de nós termos visto todos esses aparatos de telecomunicações, nós chegamos à última geração, que é o 4G, em telefonia celular, e onde aqui nós fizemos um enlace entre o primeiro meio de comunicação, que é o código Morse, um programa no celular, onde eu copio as notícias e dou por aí e vou ouvindo essas notícias. Dá um play e pronto. O Instituto Dari Bonavanzi foi criado recentemente, mais precisamente em 2013, com o intuito de transmitir a cultura, pesquisas em telecomunicações. Daí surgiu também a ideia do museu, porque eu já tinha alguns equipamentos já fazendo parte da minha história, eu preservei alguma coisa. Infelizmente, no nosso país, a história é esquecida. A gente lamenta muito de que todos esses equipamentos que fizeram a história das telecomunicações, assim que desativados, foram destruídos. Se você pegar o próprio Museu Ferroviário, você encontra várias coisas da ferrovia, mas você vai encontrar um telégrafo, no máximo, telégrafo de agulha. Isso é muito lamentável, é muito triste, porque isso aí esconde a nossa história. Eu não tenho assim uma estatística, mas acho que esse acervo que eu consegui, poucas organizações governamentais têm isso aqui no Brasil. Vejam bem, o telégrafo que operava no Correio, operou aqui em várias ferrovias, eu tive que buscar fora, tive que buscar em outros países. Ninguém guardou isso aí. Venderam para o ferro velho para apurar algum dinheiro e junto foi a nossa história. Espero que essa exposição desses equipamentos sejam assim proveitosos para quem aqui venha a visitar e que conheça um pouco da nossa história das telecomunicações, não só do Brasil, mas propriamente do mundo, né? Então, está aí a história, eu me sinto muito feliz, me sinto muito contente, alegre de ter essa oportunidade de divulgar isso, né, para todos aqueles que se interessam, né, em conhecer a história. E o Brasil deve ter assim alguém que faça com que desperte a população em conhecer o passado, porque o que nós somos hoje é porque existiu ontem. Então vai aqui meu agradecimento a todas as visitas, a todos os senhores que apreciam a história. Espero ter contribuído aí, esse é o máximo que eu pude fazer, o máximo que eu tenho. Mas espero que tenha assim uma divulgação e que vocês tenham assim conhecido alguma coisa do ontem. Quando nós olhamos o horizonte, quando nós olhamos o futuro e quando falamos daqui 50 anos, parece a eternidade. Entretanto, quando passa 50 anos, nós notamos que isso foi ontem. A gente tem uma lembrança viva que isso não demorou muito. Hoje a gente está aí com 57 anos de profissão. Eu queria, finalizando, fazer um agradecimento, não só aos anos de profissão, mas o apoio que a gente encontra na vida toda dos amigos, da família, da esposa, dos meus filhos, o Alexandre, o Dari Carlos, o Dani, e minha esposa Neuza, na empresa também todos os colaboradores, né, que sempre nos auxiliaram. Ficamos assim eufóricos, empolgados de ter chegado, né, até esse 2014, todos esses aprendizados e muita coisa ainda para nós aprendermos ainda num futuro próximo, né?
desde que Deus nos dê saúde, nos dê assim anos ainda para a gente trilhar. E queria fazer um agradecimento especial à pessoa que me ingressou na ferrovia com 12 para 13 anos, que foi meu tio Antônio Paulo Bonomi, ferroviário, e ele que me incentivou para, desde criança, participar dos concursos, né, da ferrovia, e daí eu tenho ingressado e seguido essa profissão até hoje. O meu muito obrigado ao meu tio e a todos os meus familiares e a todos os meus amigos.